esse aí é um trabalho, como está dito aí, é um trabalho conjunto com o professor Fernando Manfre, da USP de São Carlos, e o João Paulo dos Santos, da UNB. Bom, é sabido de todos, né, que nas últimas décadas tem se interessado, tem havido muito interesse na geometria das subvariedades desses produtos, né, M cartesiano R, sobretudo quando o M é uma das formas espaciais, né, ou de dimensão 2, inclusive, e porque no caso do MCH2, S2 ou R2, isso aí dá uma das geometrias do Thurston, né, um dos capital space. Bom, então, nos últimos anos eu tenho estudado esses produtos e tenho, né, junto com os meus colaboradores, tentado obter resultados para os mais gerais possíveis, né? Quer dizer, para M sendo a variedade de maneira arbitrária e, dependendo do caso, a gente vai particularizando para obter resultados melhores, né? Mas a ideia inicial é obter resultados para uma M, para uma ampla classe de variedades M, né? Bom, então, começando aqui a história das superfícies de curvatura média constante, né? A gente tem esses dois resultados aqui que guiaram a gente. Sim, só para avisar, aqui a curvatura média, eu sigo a linha do pessoal dos fluxos, né? Que a curvatura média é a soma das curvaturas principais, certo? Não tem a curvatura média não normalizada. Bom, com essa anotação, a gente tem esse teorema aqui dos irmãos Young, da década de 89, né? Um artigo muito importante, foi publicado no Inventiones, e ele diz o seguinte, né, que se for pegar a constante H maior que 1, existe uma esfera rotacional estreitamente convexa e mergulhada de curvatura média constante H, a gente chama de H-esfera, em H2 cartesiano R. Né? Bom, então, o resultado de existência, eles provaram também que eram as únicas esferas rotacionais mergulhadas, né? Quer dizer, uma esfera mergulhada de curvatura constante, curvatura média constante tinha que ser uma dessas. Bom, em 2004, um artigo realmente seminal, esse artigo do Abrest e Rosenberg, do ACTA, né? Eles provaram, usando uma generalização da diferencial de Hopf, né? Extensão da diferencial de Hopf para esse ambiente, eles mostraram que a única esfera imersa de curvatura média constante no produto, né, a menos de isometrias do espaço-ambiente, eram essas esferas dos irmãos Young. Bom, só que tem um outro resultado. Então, a gente tem o resultado aqui para H maior que 1, né? Deixa eu voltar aqui. Que é a dos irmãos Young, a existência dessas esferas, e para H entre 0 e 1, a existência desses gráficos rotacionais. Tá? E aí, como eu falei aqui, tem um valor crítico aqui, né, que é o valor 1, e para H maior que 1 você tem esferas, e para H entre 0 e 1 você tem os gráficos. E como consequência disso, você tem esse resultado de não existência. Né? Quer dizer, não tem compacta com H entre 0 e 1 nesse produto aqui, no H2 cartesiano R, e é por causa disso daqui, né? Esse desenho aqui super mal feito. Se você tem o gráfico, a compacta com H entre 0 e 1, você pega o gráfico inteiro com o mesmo H, você pode colocar a compacta aqui dentro, depois fazer uma translação, nós vamos ter um primeiro contato aqui. Então, você usa o princípio de tangência e o princípio de continuidade, né? E conclui que as duas superfícies são iguais, isso não pode acontecer. Claro, uma é compacta, a outra não é. Então, a combinação desses dois resultados tem esse corolário aí com o resultado de não existência. E aí, esse valor 1 aí, que é o valor crítico, levanta essa questão aqui, que é o significado geométrico. Tem alguns significados geométricos esse valor 1 aí. Tá? Então, a resposta é bastante simples, né? Você considera um círculo, né, de raio S, né, um círculo geodésico, a esfera geodésica de dimensão 1 no H2. Né? E aí a curvatura geodésica desse círculo é a cotangente hiperbólica de S. Né? É bem sabido. E o limite da cotangente, quando S vai para infinito, é 1. Então, é justamente esse 1 aí, que é aquele valor crítico. Esse é o significado geométrico. Tá? Então, claro, isso podia ser uma coincidência, mas eu vou mostrar para vocês que realmente não é. Tá? Quer dizer, vou mostrar isso através do resultado da gente, que é
estender todo esse cenário para um setting bem mais, estender esses resultados para um cenário bem mais amplo, né? Então, esse novo cenário vai ser o seguinte: a gente vai sair da dimensão 2, passar para a dimensão arbitrária, tá? Primeira coisa. Segundo, a gente vai trocar a curvatura média pela curvatura de ordem R, qualquer, né? Entre um e N. Entendendo a curvatura de ordem R aqui como o polinômio, né, de grau R, homogêneo, nas curvaturas, esses KIs aqui são as curvaturas, tá? Então, não normalizado, né? Então, em particular, o H1 é a curvatura média e o HN é a curvatura gaussiana, né? Gauss-crônica. Bom, então a gente vai passar para o HR, e a gente vai trocar o plano hiperbólico pelo espaço hiperbólico, mas os espaços hiperbólicos, todos eles, né? Quer dizer, a gente vai trocar o H2 pelos espaços simétricos de rank 1 de tipo não compacto, né? São exatamente esses 4 caras aí. O caso real aqui é o espaço hiperbólico usual que a gente conhece. Aqui é esse O de octônios, né? Complexo e quatérnios, né? Coincidentemente da palavra rock aqui. Então, eu costumo chamar esses caras de rock, rock hyperbolic space. Considerando o meu lado musical, o Petrúcio sabe bem que eu tenho um lado de músico aqui, né? Estou abusando dele nesse contexto. Bom, então, para levar para esses... Antes de falar por que eu estou considerando esses espaços, eles são especiais para mim, porque, essencialmente, o que a gente vai usar desses espaços? Quais são as propriedades deles que fazem a técnica funcionar? Primeiro, que eles são variedades de Hadamard, né? Então, as esferas geodésicas são definidas para todo o raio. A curvatura seccional está entre -1 e -1/4, então essas esferas são estritamente convexas, todas, né? E o mais importante, elas são isoparamétricas, né? No sentido de que as curvaturas principais, em cada uma delas, é uma função constante, tá? Depende só do raio. Então, esse vai ser um fato fundamental e isso faz a técnica funcionar. Outras propriedades desses espaços, que eles têm muitas, né, não entram aqui, né? Todos eles são Einstein, né? Todos são Einstein Space. Esse enquadra uma categoria de grupos de Lie, que são chamados os Dirac-Rich Spaces, né? Eles são bastante estudados, são bem ricos em propriedades, né? Mas a gente vai usar realmente essas que eu mencionei. E a anotação aqui é a seguinte: fixado aqui se a gente fixar a anotação geral aqui é esse F grande aqui, né, para R, O, C ou K. Então, fixando um F desse aí, a gente vai designar por HRS a curvatura de ordem R, a RS, curvatura média, né, dessa esfera de raio S, a esfera nesse cara aqui, a esfera geodésica. Com essa anotação, a gente define essa constante aqui, tá? Eu vou indexar aqui o F aqui se referindo a um dos rocks, né? E o R é a ordem da curvatura média. E a gente vai pegar justamente essa curvatura média em valor absoluto, para não nos preocupar aqui com a orientação, e vai mandar o S para mais infinito, né? Você pode calcular explicitamente essa constante em cada caso e concluir que ela é sempre positiva. Então, essa constante aqui é justamente o 1 do caso anterior, tá? Então, nesse cenário todo aqui, a gente tem esse teorema de existência de HR hipersuperfícies nesse produto. E é o seguinte: dado um R qualquer, em um N, um inteiro, né, positivo, e uma constante HR positiva, acontece isso aqui. Se o HR for maior que essa constante que eu defini, o CFR, então você tem uma esfera mergulhada, rotacional, estritamente convexa. Ela é simétrica com relação ao hiperplano horizontal, né? Vale salientar aqui que essas esferas não são totalmente umbílicas, né? Nesses produtos, em geral, elas não são. E também não é uma esfera geodésica, tá? Mas ela tem muitas simetrias, né? Então, ela tem uma simetria com relação ao hiperplano horizontal, né? E o que a gente entende aqui por rotacional, né? Porque a gente não está no contexto de HM, né? Do espaço hiperbólico usual, né? Na esfera, é folheado por esferas que são concêntricas, tá? A gente entende rotacional por isso, né? Uma superfície assim, ela é moralmente rotacional, né? Então, a gente chama ela de rotacional. Ela simplesmente está sendo
folheada por esferas que, quando projetam na base, né, elas são todas concêntricas. Bom, então tem isso daí, e tem o outro caso, que é quando o HR está entre zero e essa constante, então você tem um gráfico inteiro. Então, isso aqui é exatamente a situação que a gente tinha lá em dimensão 2 para o H2 cartesiano. Tá? E, sim, a função é ilimitada, né, para cima. Quer dizer, é tipo um paraboloide mesmo, igualzinho. Bom, então, da mesma forma, né, a gente conclui que não existe compacta, com curvatura constante, com HR constante entre zero e essa constante dada aqui. Tá? Então, é inteiramente análogo. Então, esse cara aqui, no caso lá, é o único. Bom, então eu vou dar uma ideia aqui de como é que a gente prova isso. Tá? Eu vou dar bem por cima, porque nesse trabalho o método é um método muito eficaz, esse método aqui, e ele se aplica a várias situações. Eu recentemente falei no Gene, aplicando esse método para classificar as totalmente umbilicas, né, do produto forma espacial cartesiano R. Né? Então, ele é um método bem efetivo, vou falar aqui rapidinho dele. Então, você começa, isso aqui é bem geral, né? M0 e M são variedades arbitrárias, eu tenho imersão aqui, né? Hipersuperfície. Estou chamando de eta o normal, e eu considero a família de paralelas, né? A F, usando a normal, a exponencial normal. Quer dizer, a família de paralelas é definida assim. Vamos supor que ela está bem definida, né? No intervalo zero, contém o zero. Então, começo com a M0 e vou pelas paralelas. E aí eu faço um gráfico, né? Eu vou pela paralela, pego um ponto P da M0, vou pela paralela e subo uma altura φ, né? Determinando aqui um gráfico. Então, o contexto é mais ou menos isso aqui, né? Eu tenho aqui na base M a família de paralelas, essas marronzinhas aqui, e para cada paralela ela vai ser uma superfície de nível, né? E superfície de nível, eu subo a altura φ, tá? Bom, isso aqui é uma generalização de gráfico radial, né? No caso particular, que essas paralelas são esferas, isso é nada mais nada menos que um gráfico radial. A gente só está estendendo para o caso em que as paralelas são de outra natureza, né? Possivelmente. Bem, então aqui alguns destaques aqui que são importantes. Seguinte, está destacada essas curvas pretas aqui são as trajetórias do gradiente da função altura, né? Que no caso aqui seria o quê? Nesses produtos aí no cartesiano R, você tem essa direção tangente ao R, né? Determina um campo unitário paralelo, que a gente chama de dt, e esse Tzão aqui é simplesmente a projeção desse dt na superfície, né? Justamente é o gradiente da função altura na superfície. E um fato importantíssimo aqui é que, no caso desses gráficos formados em paralelas, esse T é a direção principal, tá? E, reciprocamente, se eu tenho uma superfície que esse T é a direção principal, localmente ele é um gráfico sobre paralelas. Isso foi provado num artigo recente que eu publiquei com o Pedro Reutemann, lá da UNB, que a gente prova para qualquer M, mas isso foi provado com base no artigo do Rui Tojeiro, que ele prova o caso particular quando o M é uma forma espacial. A gente só levou para um contexto mais geral, porque a gente sempre tem essa intenção de fazer as coisas num contexto mais amplo. Bom, então isso é uma coisa que eu queria destacar aqui. Outra coisa é que é a seguinte, sendo T uma direção principal, as outras direções principais são todas nas paralelas aqui, na marrom, né? Então, as direções principais do gráfico aqui são todas tangentes aqui ao marrom, né? Ao slice, né? Como se fala. E a outra direção, eu tenho N-1 direções principais aqui, e a última é aqui. A gente chama a N, né? É relativa ao P, certo? Bom, dito isso, vamos ver como é que a gente obtém aqui as curvaturas principais desse gráfico. Então, vamos supor que esse sigma, um gráfico desse, a gente chama de fs φ gráfico, né? O fs é a família de paralelas e o φ é a função que dá altura. Então, a ideia geral dessa técnica é obter, dada a família de paralelas, obter a φ, a boa φ, né? Que vai fazer com que a sigma tenha a propriedade que você deseja. No nosso caso presente aqui, a gente quer que ela tenha curvatura HR constante, dada essa constante, né?
curvatura HR prescrita. Bom, aí vamos pegar um ponto qualquer desse gráfico, um ponto desse, né? Para algum P da M0 ou para algum S, no intervalo. E o fato, o grande lance aqui, né, o pulo do gato, como se fala, é essa função ρ, tá? Essa função ρ é a norma da T, e um fato aqui, eu devia ter mencionado já, é que a norma do gradiente ela é constante ao longo dos slices, tá? Das curvas marrons, das superfícies marrons lá. Então, ela é constante, por isso que ela depende só do S, tá? Então, a gente chama essa função de ρ de S, ela desempenha um papel fundamental aqui, primeiro porque ela tem uma relação íntima com a φ, que é a função que a gente quer determinar, né? Através dessa igualdade aqui, né? Uma conta rápida, você relaciona essas duas funções por essa igualdade e você pode recuperar a φ a partir da ρ usando uma álgebra simples e o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, você tem a partir da ρ, você tem a sua φ. Então, se você tem um problema para determinar uma φ que resulte que a sigma tem uma certa propriedade, se você obtiver no caminho a ρ, você já automaticamente tem a φ, é só usar essa fórmula aí. Tá? Eu já destaco uma coisa aqui que é importante para a gente, é o seguinte. Primeiro que a norma do T, isso aqui é um número está entre 0 e 1, né? Porque a gente mostra que nesses gráficos o T nunca se anula e vai sempre formar o gráfico, ele nunca vai ser 1 também. Né? Mas o caso é o seguinte, quando a ρ, né, se a ρ converge para 1, para um determinado, se ela for convergir para um S1 e a ρ converge para 1, então a derivada da φ vai para mais infinito. Né? A derivada da φ vai... Óbvio, né? Então, isso quer dizer o quê? Né? Que se eu estou num gráfico desse e para algum nível S a derivada converge, a ρ converge para 1, então o gráfico vai convergir para uma direção, o plano tangente ao gráfico vai convergir para uma direção, para um plano vertical, né? O espaço tangente vai ser vertical nesse ponto, tá? No limite. Bom, então, o cálculo das curvaturas principais é o seguinte. As que são tangentes, as que são horizontais, são justamente isso aqui. As n-1 primeiras são o menos ρ de S. Isso daqui é o quê? É a iésima curvatura principal da superfície de nível, da paralela no nível S. Tá? E no ponto P correspondente. E são as direções horizontais. E na direção do T, a última é simplesmente a derivada da ρ. Então, veja que essa função aqui, ela entra direto nas curvaturas principais. Então, é claro que ela vai afetar bastante em que vai ser a sigma, né? Na determinação da sigma. Então, se você colocar isso daí na fórmula para a curvatura média, de ordem R, o cálculo direto dá isso daqui. Tá? E uma coisa que é importante destacar aqui é o seguinte, a única coisa que não depende só de S aqui é isso daqui. A curvatura de ordem R da paralela FS, né, no ponto P. É isso daqui. Tá? Essa dependência do P aqui vem dessa dependência do P aqui. Isso aqui é um caso bem geral. Tá? Essa família de paralelas pode ser qualquer. Né? Então, se nós supusermos que essa família de paralelas é isoparamétrica, quer dizer, essas curvaturas principais aqui dependem só do I e do S, não dependem do P, esse P vai desaparecer daqui. E a gente vai ficar com uma coisa só dependendo de S. E se eu colocar, então, uma constante aqui, eu vou ficar, a minha ρ vai satisfazer a equação diferencial de primeira ordem. Tá? Que, uma vez resolvida, vai resultar na sigma C de curvatura HR constante, com HR dada. Tá? Então, isso pode ter uma forma mais simpática, que é o seguinte. Então, supondo-se isso, né, que a família de paralelas é isoparamétrica, que essa dependência do P aqui não existe, então a equação fica desse jeito aqui, como eu tinha mencionado. Né? Tudo isso aqui depende só de S, né? Aqui vai ser constante. E
Então, se eu fizer aqui essa pequena mudança de variáveis, aqui, chamar de tal ρ elevado a s, veja que aqui está aparecendo a derivada da tal já, né? A menos uma constante. E aí, fazendo as contas realmente muito simples, você conclui isso daqui. Então, sigma vai ser uma superfície de curvatura HR constante, né? Dada essa constante HR, somente se a tal satisfizer essa equação aqui, os coeficientes A e B são esses aqui. Então, bom, eu já estou supondo aqui, então, que a minha família de paralelas, essas curvaturas aqui não se anulam, né? Claro, certo? Essa é uma hipótese do nosso lema. E veja que a tal, isso aqui é uma equação linear de primeira ordem, uma equação bastante simples, né? Raramente acontece nas nossas vidas. E aí aqui eu tenho, então, uma maneira, eu tenho um caminho para construir superfícies HR com HR constante, né? Eu tenho aqui a tal, eu monto a equação diferencial, tendo esses coeficientes aqui, né? Dada a família de paralelas, esses coeficientes aqui são dados, dada a constante HR também aqui, eu tenho essa equação diferencial, resolvendo, eu encontro a ρ, e com a ρ eu recupero a φ. Tenho lá a minha superfície. Então, o caminho é esse. Bom, chama atenção aqui para o fato de que a constante HR está aqui, e ela faz parte do coeficiente B, né? Ela entra aqui no coeficiente B. Então, já é de se esperar que a magnitude dela vá afetar na solução tal, e, portanto, vai afetar a sigma. Tá? É aí que entra o fato da HR estar acima daquele valor crítico ou estar abaixo daquele valor crítico. Vai entrar aí. Bom, então, resumindo, a gente tem esse lema aqui, que é o lema principal, né, que sai daquelas contas que realmente são bastante simples. Então, é um caso bem geral. Eu tenho aqui uma família qualquer de paralelas, que é uma família isoparamétrica, né, de hipersuperfícies numa variedade N. E aí, vou supor que essas curvaturas aqui não se anulam, por causa daquela questão dos coeficientes, né? E para qualquer R dado em uma HR positiva, eu suponho que a tal é uma solução dessa equação aqui. Os coeficientes são aqueles que eu destaquei. E aí, se a tal tiver entre 0 e 1, né, claro, lembre que a tal é o ρ elevado a R e o ρ é a norma do T. Você tem que ficar entre 0 e 1. Né? Então, se a tal tiver entre 0 e 1, o gráfico que eu obtenho a partir dessa tal, que vai dar a ρ e vai dar a φ, né, ele tem curvatura HR constante. Tá? Que vai ser justamente essa constante pré-determinada, essa constante que está aqui. E, reciprocamente, qualquer gráfico que tenha desse tipo, né, que tem HR constante, o tal, definido a partir da ρ, dessa forma, é uma solução disso daqui. Então, veja que esse teorema ele se aplica, para esse teorema se aplicar, basta que você tenha uma M, né? Ele se aplica a qual? As M's que têm famílias isoparamétricas, de hipersuperfícies, com esses caras aqui sem se anular. Né? Então, tem muitos exemplos, né? Todas as formas espaciais, a esfera é bastante rica, né, em isoparamétricas, inclusive as hipersuperfícies isoparamétricas das esferas, a esfera não estão nem classificadas, né? O espaço hiperbólico também tem as equidistantes, né? Que o Sérgio mencionou agora há pouco na palestra dele. Tem tem as horosferas, né? Aliás, em todos esses espaços hiperbólicos você tem as horosferas, né? Que folheiam exatamente como no espaço hiperbólico usual. Tá? Produtos warp, né? Você pode os slices formam famílias isoparamétricas, né? Se a derivada da função warp for diferente de zero, né? Se não for constante, claro. E por aí vai, tem muitos exemplos, né? No Zeca Patal, tem famílias isoparamétricas também. Esse tem sido bastante estudado. Isso é uma área à parte, quase. Pessoas estudam quase que exclusivamente isso. Bem, então, vamos ver aqui agora como é que a gente aplica isso no teorema. Lembrando o teorema aqui de novo, né? Eu tenho esse valor crítico aqui. Se o HR for maior do que ele, eu tenho uma esfera, né? E se o HR estiver entre 0 e esse valor crítico, eu tenho o gráfico inteiro. Né? Por que isso acontece? Pelo seguinte, é muito simples. Se eu tiver o HR maior que essa constante, o gráfico da tal ou da ρ, tanto faz, é esse daqui.
Tá? Primeiro, eu tenho uma solução definida no zero. O zero é uma singularidade daquela equação, né? Porque os coeficientes estouram no zero. Mas a gente consegue provar, né, que uma vez que é uma equação linear de primeira ordem, não é difícil provar que essa singularidade é removível, né? A gente tem apesar dos coeficientes não estarem definidos no zero, eu tenho uma solução bem definida lá, tá? E essa solução é crescente e ela, uma hora ela atinge 1 e vai embora, se o HR for maior do que isso. E aí o gráfico correspondente vai ter essa cara aqui, né? Está definido no zero, né? A superfície vai estar, o gráfico vai estar definido no zero, vai ter um plano tangente ali, então, esse daqui mesmo. E quando eu chego no nível S0, que é onde ela atinge 1, é aquele comentário que eu fiz anteriormente, o espaço tangente, o T vai coincidir com o DT, né? Aqui ele vai convergir para o DT, para o unitário. E o gráfico vai ficar vertical. E aí, nesse ponto, eu posso simplesmente refletir e aí obter a minha esfera, tá? Que vai ser rotacional porque ela está folheada pelas esferinhas aqui. Okay? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, também quando HR é menor ou igual a CF, isso vai afetar o coeficiente B, de modo que ela nunca vai atingir 1. Então, o gráfico vai estar definido vai ser um gráfico inteiro, né? Para qualquer R. E aí eu vou ter essa situação aqui. Aqui eu já estou, no desenho aqui eu já estou, é o desenho certo que eu tentei fazer aqui, mas é a prova do corolário, né? Eu não posso ter uma compacta com com HR entre 0 e aquela constante crítica lá, certo? Bom, outros resultados que a gente tem aqui é o seguinte: a gente construiu com a mesma técnica anéis, né? Anéis de curvatura HR constante nesse mesmo produto. Tá? Uma família é um parâmetro, na verdade. Então, para cada R de 1 até N-1, né? Para o HN não tem os anéis. E dado o HR positivo, você tem essa constante delta HR aqui, depende do HR, e você tem uma família, um parâmetro de anéis, né? Completos, propriamente mergulhados nesse produto. E eles têm as seguintes características: se o HR for maior do que o meu valor crítico, ele é o tipo Delaunay, e se o HR tiver entre 0 e aquele valor crítico, ela é só simétrica com relação a um plano vertical, né? Ela vai para cima. O gráfico é esse aqui. A figura fala mais, né? Então, a situação para a equação diferencial a gente considera outra condição inicial, né? A gente não está mais preocupado no zero. A gente pega um lambda qualquer, um lambda adequado, né? E ele começa no 1, a condição inicial é no 1, mas ela vai ser decrescente. Se você pegar o lambda um certo suficientemente longe do zero. Aí ela decresce e volta para um lambda barra, ela vai ser 1 de novo. Depois ela vai embora. Então, nesse intervalo aí, quando o HR é maior que o valor crítico. Então, ela fica desse jeito, né? No nível, na esfera de raio lambda, ela é 1, fica vertical aqui. Quando atinge o lambda barra, de novo, lá na esfera mais para fora, ela vai ser 1 de novo. Então, fica vertical de novo. Aí é só ir refletindo para cima e refletindo para baixo. Aí você tem a sua Delaunay. O outro caso é quando ela começa no 1, decresce e nunca volta para o 1. Aí fica o gráfico fora do complementar desse disco aqui. Ela cresce para cima. Okay? Bom, deixa eu falar um pouquinho de... Sim, a gente tem os resultados análogos para a esfera, tá? Para superfícies de curvatura HR constante em SN cartesiano R. A gente define antes essa constante aqui, que ela está relacionada com a convexidade da esfera. A diferença aqui, primeiro, é que para qualquer HR positivo, a gente tem as esferas de curvatura HR constante no SN cartesiano R. Né? E aí, em contrapartida, a gente não tem aqueles gráficos inteiros. A gente só tem o caso das esferas e também tem o caso das Delaunay. Tá? Tudo análogo com essa pequena diferença. Então, para qualquer constante HR positiva, né,
você tem uma HR esfera, no SN cartesiano R, ela também é simétrica com relação ao hiperplano horizontal, você constrói exatamente da mesma forma. Você faz aquele gráfico, ele vai ficar vertical, você reflete. Ela vai ser estritamente convexa se o R for maior que 1, ou se o R for maior que 1 e essa constante, e o H1 for maior que 1 sobre essa constante aqui. Ela vai ser só convexa para o R igual a 1 e o H1 igual a 1 sobre Sn, e vai ser não convexa se o R for 1 e o H1 estiver entre 0 e 1 sobre Sn. Então, a convexidade é essa. A gente tem também o caso da Delaunay, né? Você constrói exatamente da mesma forma, você tem uma família, um parâmetro, né? E pronto. Isso aí é o caso SN cartesiano R. Bom, agora a gente tem também o resultado de unicidade, né? Esses resultados de existência sempre clamam, né, o resultado de unicidade, e a gente tem alguns resultados nessa direção, né? Nesse caso aqui, a gente é difícil você provar com generalidade, porque você tem que usar simetrias, né? Em geral, esses resultados de unicidade, a técnica por simetrias é bastante comum, bastante natural. E aí a gente vai, nesse caso aqui, a gente vai considerar só as formas espaciais. Aqui o epsilon, isso aqui é o SN e o HN, né? O HN o real. E aí é o seguinte, isso aqui é um resultado tipo Gelé-Liebman, né? A gente supõe que a superfície é compacta, estritamente convexa, com HR positivo, e aí o N maior é igual a 3. Para N igual a 2, você já estava tudo feito. Né? E aí ela vai ter que ser uma rotacional mergulhada, essas que a gente acabou de construir. Bom, isso daqui é o seguinte, veja que aqui eu não estou supondo que ela tem a topologia da esfera, né, que é o tipo resultado do Abreast-Rosenberg, então é o tipo resultado tipo Hopf, né? Isso aqui é tipo, como eu falei, Liebman, né? Gelé-Liebman. Então mas a gente supõe apenas que ela é compacta, né? E imersa, estritamente convexa. Mas no paper que eu publiquei esse ano, eu mostro justamente que nesse contexto aí, aliás, num contexto mais geral, inclusive, ser estritamente convexa implica em ser mergulhada, tá? Então, nesse cenário aí, a gente já ganha com esse resultado, que ela vai ter que ser mergulhada. Uma vez que ela é compacta e mergulhada, a gente aplica reflexões de Alexandrov, né? Isso. E aí você tem a sua esfera, tá? É bem comum, né? Você faz reflexões com relação a hiperplanos horizontais primeiro, e tem os hiperplanos verticais, né? Que são o quê? Você pega uma totalmente geodésica na base e faz cartesiano R. Isso dá um hiperplano também, você pode refletir, né? Aqui a gente está usando fortemente o fato que a gente está em SN ou em HN, nesse caso aqui. Você pode usar, essa técnica é bastante comum, e você conclui que ela é uma esfera, tá? No caso completo, a gente tem esse resultado aqui também, né? Que a gente tem que acrescentar uma hipótese que é a função altura, que eu chamo de psi, ela tem um extremo, né? Um máximo ou um mínimo, tá? Local. Aí, com essa hipótese, também, esse mesmo paper que eu mencionei, eu provo que se ela for imersa, ela vai, e estritamente convexa, ela vai ser mergulhada. Aí, de novo, a gente começa a fazer reflexões de Alexandrov. Né? Mas aqui, no caso, a gente vai ter que ter uma componente adicional que é estimativa de altura. Né? Quando você supõe que esse ponto crítico é o máximo, você começa a fazer, você começa a transladar, né, os verticais, os horizontais, desculpa, isso aí vai ficando gráfico. A parte de cima vai ficando gráfico, ela vai ser sempre um gráfico. Você prova isso, né? Porque se ela deixar de ser gráfica, ela vai ter que coincidir com uma reflexão e vai ser compacta. Então, ela vai ser sempre gráfico, e aí você usa o fato de que você, para determinados gráficos, como esses aí, que tem HR constante, você tem a estimativa de altura. A altura tem um máximo que ela pode atingir. Então, você não pode baixar esse plano para sempre. Essa coisa não pode ser não compacta. Tá? Então, a estimativa de altura você tem, no caso do SN cartesiano R, esse é o resultado da Schuchen com o Rosenberg.
Aliás, o Henrique falou bastante de estimativa de altura aqui na palestra dele, né? E, inclusive, ele citou esse resultado da Xuxen com o Harold. E, no caso hiperbólico, a gente é uma estimativa de altura que a gente obteve, né? Mas a gente tem que ter mais essa hipótese aqui, que é a menor curvatura principal, que eu estou chamando de K1, ela tem que estar longe do zero. Tá? Vou explicar aqui em um minutinho por que é isso. É o seguinte, isso é uma estimativa de altura que a gente fez, ficou bem legal, que é muito geral ela, né? É para um M qualquer e para um gráfico, assim como o bordo aqui em M, né? Em M cartesiano R, gráfico, e que seja estritamente convexo. Só isso. M qualquer, gráfico qualquer com bordo aqui, estritamente convexo. Nesse caso, a altura de qualquer P é menor ou igual que 1 sobre o ínfimo da K1 do gráfico. É bem geral, um resultado bem legal, no sentido de que ele se aplica em vários contextos. Né? Tudo que você precisa aí é complexidade, tá? Estrita. Né? E aí o gráfico tem com essa estimativa de altura, a gente consegue esse resultado aí de unicidade. Tá? Um outro resultado de unicidade anterior a esse é que todas aquelas rotacionais que a gente obteve, tanto em SN cartesiano R como nos hiperbólicos cartesiano R, elas são únicas, são as únicas completas, né? E cujos pontos críticos são isolados, né? Algumas têm ponto crítico, outras não têm, mas as que têm ponto crítico, todos eles são isolados, tá? E essa hipótese é necessária porque existem rotacionais de H constante em HN cartesiano R, que o conjunto dos pontos críticos não é isolado, tá? E ela não é mergulhada. Bom, para fechar aqui, o tempo está curto, todo mundo está querendo almoçar, né? Então, algo que vocês podem estar se perguntando, a gente tem também os casos não rotacionais, tá? Porque, veja que o lema, no qual se baseou a demonstração do teorema, esses teoremas, ele é para qualquer família de paralelas, qualquer M, né? Então, claro que a gente considerou, por exemplo, a família de horosferas, por exemplo. Esses hiperbólicos aqui, eles todos são folheados por horosferas, exatamente como no real, né? Caso real. E aí você tem as superfícies desse tipo aqui, né? Folheadas por horosferas. Né? E a tática é a mesma. A parte de baixo é o refletido da parte de cima. E essa parte de cima aqui, né? Daqui para cima, é um gráfico. É um gráfico no complementar dessa orobola. Tá? Um gráfico do mesmo tipo, das paralelas. A gente simplesmente troca os círculos pelas horosferas. Né? Tem também o caso das esferas equidistantes, né? Do mesmo jeito, né? Você vem aqui é ortogonal, você reflete, né? Você usa a família de paralelas aqui. E também tem o caso o gráfico, o caso que ele nunca fica ortogonal. Esse caso aqui é interessante, porque no final ela converge, você tem aqui essa equidistante aqui, né? Que determina essa região aqui. Aí, no complementar dela, você tem o gráfico. O gráfico está definido em todo complementar e ele é assintótico ao cilindro em cima dessa equidistante aqui. Essa equidistante aqui, o cilindro para baixo aqui, né? Esse cilindro cartesiano menos R, zero menos infinito. Para ele ficar assintótico a isso aqui. E tudo isso aí é propriamente mergulhado. Bom, o paper é bem grande, a gente faz o caso HR igual a zero também, não tem nenhum motivo para a gente não considerar o HR igual a zero, o método funciona perfeitamente. Né? Então, a gente considera todos esses casos, rotacional e não rotacional, para as R mínimas também, e consegue teoremas de classificação também. Né? Um paper bastante grande, infelizmente, bom, quem sabe na próxima oportunidade eu falo da parte HR igual a zero, tá? Mas eu fico por aqui e agradeço a atenção de vocês.